por isso que a Bíblia diz, irmão, que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Como é que os cristãos dão a vida por Cristo e ao mesmo tempo celebram a morte dele, se alegra porque ele morreu? Mas é porque a morte dele resultou em salvação para nós. A morte dele foi o cumprimento da obediência dele ao Pai para nos salvar. Então por isso nós celebramos a morte dele. O profeta Isaías diz: quando ele visse o fruto do penoso trabalho da alma dele, ele ia ver e se alegrar. E hoje muitas vezes eu vejo que o Senhor de fato tem se alegrado ao ver quantas almas têm crido nele e têm sido resgatadas pelo poder dele, operando na sua palavra. E nesse dia, amados, eu quero trazer uma palavra baseada em Romanos, capítulo de número 6, que a igreja possa abrir nesse momento. Vamos pegar do verso 11, tá? Está escrito assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que de agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A única coisa que atrapalha o relacionamento do homem com Deus é o pecado. Nós sabemos que a única absoluta, a única coisa que impede o homem de ter uma profunda comunhão, uma profunda intimidade, ou ter uma vida agradável a Deus, é o pecado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por intermédio do pecado de Adão. Quando Adão pecou, é como se tivesse aberto a porta para que o pecado entrasse e contaminasse todas as outras pessoas. E assim nós nos tornamos filhos de Adão e escravos do pecado, servos do pecado, vendidos aos prazeres da carne, às vontades, aos desejos carnais, os desejos mais pervertidos que se possa imaginar. E assim é o ser humano. Só que Cristo nos resgatou. Cristo deu a vida no Calvário para nos comprar para Deus, para nos resgatar da maldição do pecado, da morte, da condenação, e derramou o seu sangue para que a partir do momento aquele que crê nele tenha os seus pecados apagados, perdoados, de modo que aquele que passa a crer em Jesus tenha os seus pecados perdoados e passa a ser um pecador regenerado. E nós, amados, agora que outrora estávamos no mundo, entregue aos prazeres, aos desejos, às vontades, e éramos dominados pelos nossos pensamentos,
éramos dominados pelas nossas vontades, as nossas concupiscências. Havia vontade de beber e a gente bebia, havia vontade de se embriagar e a gente se embriagava, havia vontade de mentir, a gente mentia, havia vontade, no caso de outros, né, de alguns, nem todos foram assim, mas havia vontade de traficar e traficavam, havia vontade de usar droga e usavam, havia vontade de roubar, de furtar e roubavam e furtavam, havia vontades pervertidas com mulheres e assim satisfaziam seus desejos, suas vontades, seus prazeres. Havia vontade homoafetiva, homossexual, e assim se esbanjavam em suas vontades, em seus prazeres, se deleitando, banqueteando com o mundo. Mas agora, amados, nós fomos resgatados, nós tivemos o nosso entendimento iluminado pela revelação da palavra. Éramos desonestos, mas tivemos o nosso entendimento, o nosso coração iluminado pela mensagem de Cristo, pela mensagem dos santos apóstolos. E essa palavra, ela veio, ela entrou em seu coração, e ela mostrou para você o quanto pecador você é. Você passou a enxergar o que você não enxergava antes. Você vivia nos prazeres, nos deleites, se banqueteando e aproveitando cada oportunidade, até criando oportunidades para pecar. Mas agora, você abriu o entendimento pela revelação da doutrina, da mensagem de Cristo, e você passou a enxergar isso. Você passou a enxergar: meu Deus, eu era um adúltero, meu Deus, eu era um prostituto, um mentiroso, meu Deus, eu era um desonesto, meu Deus, olha o quanto eu era um ímpio, um pecador depravado, olha o quanto eu satisfazia meus desejos. O desejo para o menorzinho, que ele começasse a brotar, eu já alimentava ele e já ia para consumar esse desejo. Aí você passou a enxergar isso, o que você não enxergava antes. Porque pode ter certeza, amados irmãos, nós que fomos resgatados, a gente sabe disso, que as pessoas que estão ali se banqueteando, nas farras, nas orgias, nas bebedeiras, sim, eles estão fazendo aquilo, irmão, sem perceber que estão pecando. Eles estão ali fazendo aquilo para satisfazer-se. Eles acham que aquilo é normal do mundo, é o comum do mundo, como tem que viver daquele jeito, que aquilo é que é bom. Mas quando o homem ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho entra no coração, você passa a enxergar que aquilo é errado. Não é assim? Você passa a perceber que aquilo não é correto, que aquilo desagrada a Deus, que aquilo é um pecado contra Deus. De modo que mesmo que você continue bebendo, conhecendo a verdade, quando você bota a bebida para ingerir, você pega aquela bebida, mas não é mais como era antes, você já pega ela ali, mas sentindo lá dentro: meu Deus, isso é pecado. De modo que mesmo que você continue traindo a sua esposa, traindo o seu marido, quando você vai ali, e que você está ali diante daquele amante, daquela amante, e você está ali para se deleitar naquela moça, meu Deus, é diferente de antes, eu fazia com liberalidade, com alegria, essa vontade da carne, e agora não, eu sinto aqui, meu Deus, eu estou pecando, isso está errado, estou traindo minha mulher, estou traindo meu marido. E quando você mentia, você fazia isso normal: opa, me dei bem, agora não. Em dado momento, de repente, se você mentir, se você contar uma mentira, meu Deus do céu, meu Deus, eu menti, que coisa terrível, que coisa ruim. Não é dessa forma, não é, irmão? É assim. E isso por quê? Porque agora você é crente, porque agora você conheceu o Evangelho, conheceu a verdade, conheceu a palavra. No entanto, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, alguns continuam indo assim, como eu acabei de falar. Pecavam antes deliberadamente, satisfazendo os prazeres mesmo, contando vantagem, já esperando o dia da manhã para pecar de novo. Todavia agora conheceram a verdade, mas continuam pecando, mesmo achando ruim, mesmo sentindo um peso na consciência, mesmo sentindo uma dor no coração, mesmo sentindo tristeza, mesmo sentindo angústia, mas continua pecando. Por quê? Porque agora houve o choque, o conflito com a verdade. Mas se outrora nós pecávamos deliberadamente, e agora, após conhecer a verdade, você continua pecando, só que agora sentindo algo ruim, tendo consciência que está pecando,
A palavra de Deus nos dá um conselho. Ele diz no verso número 11 aí: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que ele está dizendo? Se eu antes pecava, mas sem me dar conta que estava no pecado, pelo contrário, me entregava a todos os desejos da carne, e agora, após conhecer a Cristo, eu continuo pecando, mas sentindo uma tristeza, uma angústia, mas continuo pecando. Ele dá o conselho para nós o quê? Que nós, agora que conhecemos a Cristo, devemos nos considerar mortos para o pecado. Ou seja, meu Deus, eu pecava deliberadamente e gostava dos prazeres, agora quando eu peco eu sinto tristeza. Então, Senhor, a partir de agora eu vou me considerar morto para o pecado. E quando ele diz se considera morto, irmão, o que é que ele quer dizer? Que eu não vou reagir à vontade do pecado. Por quê? Porque um morto não reage. Se você chegar para uma pessoa que está morta dentro do túmulo e você fizer qualquer coisa com ela, ela não vai reagir. Ela não reage. Você pode bater nela, você pode enfiar uma faca nela, dar um tiro, ela não reage. Pode ser o homem mais promíscuo, mais lascivo que tiver ali dentro do caixão. Você pode botar a mulher mais bonita diante dele, sensual, que ele não vai reagir. Pode ser o homem mais avarento, mais doido por dinheiro dentro do caixão. Você pode mostrar R$1 milhão para ele, que ele não vai ter a reação alguma, porque ele está morto. É isso que Deus está fazendo, dando um conselho para nós, irmão. A mulher bonita, sensual vai vir? Vai. A proposta de dinheiro desonesto vai vir, da avareza? Vai. As oportunidades de pecar, de mentir, de ser desonesto, de praticar o que não presta, vai vir, vai. Mas quando vier, eu vou fazer o quê? Eu estarei morto para o pecado, não vou reagir. Não, o pecado é uma ação contra a minha vida, ele espera a minha reação, que é me deleitar com ele. Mas o texto sagrado diz o quê? Que eu vou me considerar morto para o pecado, de modo que eu não vou reagir, não vou satisfazer a vontade dele. E ao mesmo tempo ele diz: considerar morto para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, para as coisas do pecado, para aquilo que o mundo oferece de prazer de pecado, eu vou me considerar morto, eu não vou reagir. Mas para com Deus eu vou me considerar vivo, de modo que as propostas de Deus, as vontades de Deus, sim, eu vou reagir a elas, fazendo a vontade do Senhor. E ele continua no verso número 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes as suas concupiscências. O que ele está falando aqui? Reinar. Quando ele fala reinar, quem reina é aquele que tem domínio, né? Quem reina é aquele que tem poder, aquele que exerce autoridade. Sabe, irmão, num reinado, numa monarquia, num país que é regido pela monarquia, um rei, ele é a autoridade suprema, a autoridade máxima. O que ele ordena, os seus súditos, mesmo que não concordem, mesmo que não aceite, mas se submetem. E assim o Senhor está dizendo que o pecado, ele pode ser um Deus, ou aliás, ele tem sido um Deus na vida de muita gente, inclusive de crente. Por quê? Porque muitas vezes o pecado te diz para fazer algo, e você mesmo sem um prazer de fazer, mas você acaba fazendo. Por quê? Porque você se submete a ele. Como eu estava dizendo, tem gente pecando, peca, se entristece, se angustia, sim, sente tristeza no coração, mas peca, mas está pecando.
Tem gente mentindo, sente tristeza, mas continua mentindo. Por quê? Porque se submete à vontade do pecado. O pecado está reinando ainda na vida dessa pessoa. E ele diz que nós não devemos permitir que o pecado reine no nosso corpo mortal, de modo que nós venhamos obedecer às vontades dele, às concupiscências dele. Não podemos, irmão. O que ele está dizendo aqui? Que o pecado vai vir? Vai. O que ele está dizendo aqui? Que nós não vamos ter vontade de pecar? É claro que vamos ter. Ele está dizendo que nós vamos ter vontade de pecar. Só que nós não podemos deixar que essa vontade nos domine, reine. A vontade do pecado vai vir, sim ou não? Vai. Mas você não vai permitir que ela reine sobre a sua vida. Apenas Deus, o Espírito Santo, é quem vai reinar sobre nós, sobre nossas vontades, mas não o pecado. Então aqui ele já está falando o quê? De uma luta, de uma batalha. O Cristo morreu por nós para nós não sermos mais servos do pecado. Cristo morreu por nós para nós sermos servos dele, para Deus. Então o pecado virá com suas vontades, com suas concupiscências, mas eu não vou permitir que o meu corpo mortal se submeta a ele. Aí no verso 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que coisa interessante. Ele diz, já disse aqui, para nós não deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal. E agora ele diz: nem tampouco apresente os vossos membros. Os membros o quê? Do nosso corpo. Olhos, boca, ouvido, mãos, os membros do nosso corpo. Não apresente os membros do vosso corpo ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Quando a concupiscência dos olhos, concupiscência que atrai os olhos, quiser me atrair, eu não vou apresentar os meus olhos a satisfazer a concupiscência. Quando as concupiscências da minha boca quiser me atrair, eu não vou apresentar aos membros, o meu membro que é a minha boca, ao pecado, para mentir, para falar mal, para caluniar, seja lá para que for. Quando a concupiscência vier atrair qualquer membro do meu corpo, seja qualquer tipo de membro, aqueles mais honrosos e aqueles menos desonrosos, eu não vou, a concupiscência vai vir, mas eu não vou apresentar os meus membros a satisfazer essas vontades ao pecado. Porque o homem peca, irmãos, consuma o pecado quando ele apresenta seus membros para satisfazer. Porque, por exemplo, o pecado que vem pelos olhos, vem a concupiscência, a cobiça pelos olhos. Mas aí, se você apresentar, se for o pecado sexual, por exemplo, que veio pelos olhos, aí entrou na tua mente, aí se você apresentar os seus membros para consumar esse pecado, é isso que ele está dizendo. Não apresente os seus membros para consumar o pecado. Se o pecado está vindo pelos olhos, irmão, domine os seus olhos, de modo que você não venha apresentar os seus olhos para pecar. Se o pecado está vindo pela boca, domine a sua boca, para que a sua boca não venha mais levar você ao pecado. Interessante, do meu corpo todo, se eu pecar pelos olhos, eu contamino meu corpo inteiro. Do meu corpo todo, se eu pecar pela boca, eu contamino meu corpo inteiro com o pecado. Se um membro meu for apresentado ao pecado, todo o meu corpo é contaminado. Então ele está dizendo que nós não devemos apresentar os nossos corpos, nossos membros do nosso corpo, por instrumentalidade do pecado, para executar o pecado. Mas pelo contrário, nós temos que apresentar os nossos membros a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus,
apresentar meus olhos para contemplar as coisas de Deus, apresentar minha boca para falar com Deus e anunciar as palavras de Deus, apresentar minhas mãos, meus pés, o meu corpo como um todo para servir a Deus, para fazer a vontade do Senhor. E ele diz: fazer isso como vivos dentre os mortos. Sim, ou seja, alguém que está vivo, mas que ressuscitou do meio dos mortos. Por quê? Porque quando eu servi a vontade da carne, ele considera como eu estava morto para Deus. Mas agora, como eu estou servindo a vontade de Deus, ele diz que eu estou vivo. Aí ele fala no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está falando para nós aqui, irmão. Paulo vem falando para os romanos que a lei, embora fosse boa e espiritual, porém, por intermédio da lei, que era boa e espiritual, o pecado encontrou ocasião para abundar na minha vida, porque eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse o que era proibido. Eu não pecaria na concupiscência se a lei não dissesse: não cobisse. Então o pecado, encontrando a ocasião pelo que a lei proibia, ele veio me tentar exatamente naquilo que a lei proibia. Mas aí, quando Cristo Jesus veio, ele me tirou da lei, ele me resgatou dessa maldição da lei, de modo que agora eu não estou mais debaixo da lei. Aí então o pecado perdeu a força sobre a minha vida, porque embora a lei diz: não cobiçarás, mas o Espírito de Deus que está na minha vida não me deixa mais cobiçar. E a lei diz: não mentirás, e o Espírito de Deus está na minha vida, não me deixa mais mentir, de modo que eu não estou mais debaixo da força do poder da lei. Sim, mas como ele disse aqui, estamos debaixo da graça. E mesmo que em algum momento eu venha cobiçar, e mesmo que em algum momento eu venha escorregar e dar um vacilo, a lei e esse pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque não estou mais pecando deliberadamente, estou pecando por acaso, porventura, eventualmente. E ele diz que se porventura pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então por isso ele diz: nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí alguém vai e fala: então nós pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo, então quer dizer que agora eu posso pecar, porque a lei não tem mais poder para me condenar? Eu estou debaixo da graça, Jesus morreu por mim, sou salvo pela graça, e eu posso continuar pecando? Ele disse: não, de modo algum. Porque às vezes, irmão, Satanás quer colocar isso na mente da gente. Eu estou salvo pela graça, Jesus me comprou, pagou o preço por mim, me selou, me resgatou, me salvou. Então um pecadinho aqui não vale nada não. Lá na internet, um filmezinho pornográfico aí, não vale nada não vivo fazendo isso uma vezinha aqui. E Paulo disse: de modo algum vocês devem fazer isso. Não devem se confiar porque estão debaixo da graça e continuar pecando. Por quê? Porque ele diz no verso 16: não sabem vocês que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daqueles a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha o que ele está dizendo: se eu continuar pecando, então eu me tornei servo do pecado. E me tornando servo do pecado, isso me conduzirá à morte, à condenação, mesmo estando debaixo da graça.
Porque não há, irmão, se nós somos comprados, resgatados, selados pelo Espírito Santo, mortos por pecado, porque fomos eleitos pela soberania de Deus, como é que eu vou continuar pecando? Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o selo de Deus, se eu sou um eleito, se eu sou um escolhido, se Deus comprou a minha salvação, pagou, de modo que agora eu pertenço a Ele, como é que eu vou continuar pecando? Não tem como. Não faz o menor sentido isso. Como é que eu vou viver entregue ao pecado, entregue às vontades, até dos prazeres? Não faz sentido isso. Se você vive entregue aos prazeres, entregue ao pecado, entregue às vontades, é porque você de fato ainda é escravo do pecado. Você acha que está debaixo da graça, porque está no meio da congregação. Você acha que está selado, que foi resgatado, foi comprado, porque está no meio dos irmãos. Mas não, se você vive entregue ao pecado, você é escravo dele ainda. É isso que ele está explicando aqui. Não sabeis que a quem vocês se apresentarem para servir, para lhe obedecer, vocês são servos daquele a quem vocês obedecem. Aí ele vai e explica: se eu me apresento ao pecado para obedecer o pecado, então será para a minha morte, para a minha condenação. Mas se eu me apresento para obedecer para a obediência a Deus, então isso será para a minha justificação e para a minha salvação. Entendeu? Então o que ele está dizendo aqui, para vocês entenderem bem, ele está falando que o homem é escravo daquilo que ele obedece. Se você obedece a Deus, o pecado vem, mas não quero, eu obedeço a Deus. Se dentro de você, você sente-se de fato, como Lutero disse, um escravo da palavra, um escravo de Deus, de modo que você não consegue desobedecer a Deus, você não consegue andar contra a vontade de Deus, você é escravo dele, você sujeita à vontade dele, porque está dentro de você. Então é porque você, de fato, se você é escravo de Deus e obedece a Deus, então isso é para a sua justificação e por fim a sua salvação. Mas se você, mesmo na igreja, continua obedecendo o pecado, entregue às vontades do pecado, que é a desobediência, ele diz que isso vai conduzir, porque você é servo dele, então isso vai conduzir você para a condenação. E no verso 17 ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido passado servos do pecado, obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. O que é que Paulo está agradecendo a Deus aqui? Paulo está dizendo: olha, mas eu dou graças a Deus, porque podia alguém ter ficado com dúvida, mas peraí, Paulo, então eu estou condenado ainda? E Paulo diz: não, calma aí, graças a Deus, porque de fato nós éramos servos do pecado. Ele fala no passado, você está vendo? No passado. Não tem como agora ser crente salvo e continuar sendo servo do pecado. Ele está falando do passado. Vocês eram servos do pecado, sim, mas agora vocês obedecem de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Você entendeu, irmão? Paulo está dizendo: irmão, você foi servo do pecado. No passado você veio para mentir, para matar, para furtar, para roubar, para se prostituir, para se embriagar, mas agora você tem obedecido a doutrina que nós temos entregado a vocês. É isso que Paulo está falando. E o fato de você agora estar obedecendo a doutrina que tem sido entregue a nós, isso significa o quê? Que o pecado ficou no passado, quando eu era servo dele, mas agora demonstra com minhas obras, com a minha obediência à doutrina, que eu fui libertado do pecado e feito servo da justiça. Nós somos, interessantíssimo, nós somos resgatados de uma servidão. Nós éramos, que era servo do pecado, porque o servo, mas não tem vontade própria, sabe, aquele desejo vem e domina ele, e ele se entrega ao desejo. O servo é assim. E ele diz: nós éramos servos do pecado, e agora Deus nos resgatou da servidão do pecado e nos tornou servos dele, de modo que agora o que queima dentro de nós é o fazer a vontade do Senhor.
E ele diz: falo como homem, 19, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentem agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Então Paulo está dizendo: eu vou falar isso aqui por causa da fraqueza da carne de vocês, porque eu sei que a carne é fraca. Aí Paulo diz, preste atenção: assim como antes, quando vocês eram servos do pecado, vocês apresentavam os membros de vocês para servir à imundícia e à maldade, para a prática da maldade, assim também agora apresentem os membros de vocês para servirem à justiça, para que vocês sejam santificados. Olha o que ele está falando. Olha, você está vendo aí a mudança na vida do homem? Não tem como a gente está falando no princípio, não tem como eu ter conhecido a Deus, ter sido resgatado e continuar no pecado. Ele está mostrando aqui que há uma mudança radical, que há uma transformação, que Jesus chamou isso de novo nascimento, de nascer de novo. E Paulo chama isso de mortificar, sepultar o velho homem, de mortificar as vontades da carne. Mesmo que ele demonstra no contexto que há uma luta, um combate, um conflito entre a carne do homem e as vontades de Deus que está dentro de nós, mas ele mostra claramente agora que aqueles que de fato foram resgatados obedecem à vontade de Deus e não mais às suas próprias vontades. Ele demonstra agora e ele aconselha aqui que assim como no passado nós não apresentávamos nossos membros para o pecado, então ele diz que agora nós temos que apresentar nossos membros para a justiça, para a vontade de Deus. E aí, irmão, eu vejo que muitas pessoas parecem que têm muita dificuldade para isso. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui das concupiscências da carne. Antigamente, por exemplo, quando você se viu o mundo, o pecado, toda quarta-feira ou todo sábado você estava no racha. Tinha um tal de um racha, né? Você estava lá no racha. Você estava lá batendo bola, jogando vôlei, sei lá o que era, futebol. Toda quarta e sábado. Vamos dar esse exemplo. Aí agora, toda quarta e sábado tem evangelismo. Aí você, quando era do mundo, apresentava o teu corpo para esbanjar nos prazeres da carne, o futebol. Aí agora que você está em Cristo na igreja, você não apresenta o seu corpo para servir a Deus na quarta e no sábado para ir evangelizar? O pastor Zezinho às vezes diz assim: rapaz, quando eu era do mundo, a gente tinha time de futebol, rapaz, a gente fazia das tripas coração para comprar um terno, para comprar uma bola, para comprar chuteira, essas coisas, se reunia lá com o pessoal, fazia cota, cada um dava um tanto, a gente tirava às vezes até da comida dentro de casa para comprar. E hoje, para servir a Deus, a gente não faz o mesmo, às vezes para acudir à necessidade da obra ou para ajudar algum irmão que tenha necessidade. Mas quando era pela vontade do pecado, a gente se entregava, para a justiça a gente não entrega. É assim, é desse jeito. Quando era do mundo, o cara tinha o maior prazer de gastar 10, 12 mil reais para montar um paredão, para ir para uma praça dessa aí, botar essas porcarias aí que toca hoje, para ver a mulher lá se requebrando. Aí hoje ele não tem coragem de investir 2 mil reais para montar um som, para evangelizar. Nós éramos servos do pecado, a gente dava os nossos membros para servir a Ele. E agora, servos de Deus, não apresentamos nossos membros para servir a justiça? Então há alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se eu me emprestava, me entregava, às vezes até sem vontade, mas meus amigos chamavam para ir para um bar beber, você ia. Às vezes até sem vontade, seus amigos chamavam para ir para um jogo, no Castelão ou no PV, você ia. Aí agora que serve a Deus,
está na igreja, não tem a mesma disposição para servir a Deus. Então há alguma coisa errada. Mas ele diz aqui: assim como vocês apresentaram os membros de vocês para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresente agora também os vossos membros para servir a justiça, para a santificação de vocês. Então a minha santificação, ela vai iniciar e vai avançar gradativamente no momento em que eu empresto, né? Em que eu entrego, em que eu apresento os meus membros para praticar a justiça, ou seja, para obedecer a Deus. No que eu vou entregando os meus membros do meu corpo para praticar a justiça, a vontade de Deus, assim eu vou me santificando, me separando. Porque quando éreis servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Na verdade, essa palavra livre, eu não acho que esteja bem colocada aqui, não. O correto, porque quando éreis servos do pecado, vocês estavam sem justificação. Vocês não tinham justificação. Vocês não eram justificados quando você serviu o pecado. Ou seja, quando eu servi o pecado, não havia justiça sobre mim, porque o homem não alcança justiça por seus méritos próprios, mas o homem só alcança justiça obedecendo a Deus e crendo em Jesus Cristo. 21. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Quais eram os frutos que vocês tinham? De gastar dinheiro no futebol, comprando terra. Há um troféu, está lá em casa, uma medalha, grande fruto. Qual era o fruto que você tinha? Se prostituindo. Qual era o fruto que você tinha? Mentindo. Qual era o fruto que você tinha agora das coisas que até você se envergonha? Porque o fim delas é a morte, ele diz. Então, os frutos eram os piores possíveis. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, os frutos de vocês são para a santificação e por fim a vida eterna. Então, ou seja, quando eu vivi o pecado, se vi o pecado, que fruto eu tinha daquelas coisas? Frutos passageiros. Olha, o fruto do campeonato está aqui, o troféu, aquilo ali vai enferrujar. Olha, o fruto da prostituição está aqui, um filho. Olha, o fruto das mentiras está aqui, o patrimônio. Mas tudo isso vai passar. E ele diz que essas coisas envergonham. Você não vai ter coragem de abrir a boca para dizer: o patrimônio que eu construí foi às custas da mentira, da desonestidade. Ele diz que esses frutos envergonham a gente. Mas ele diz aqui que agora libertado do pecado, foi feito servo de Deus, e os meus frutos agora é para a minha santificação, e no final resultará em vida eterna. Ou seja, que agora o que eu trabalho servindo a Deus, obedecendo a Deus, eu estou me santificando, e no final haverá um fruto chamado de a vida eterna, que é algo que não se acaba, e que não se envergonha dizer, não se envergonha contar, não se envergonha falar. O homem tem vergonha, qualquer crente tem vergonha. Irmão, você tem um menino aí? Eu tenho um menino aqui, é o tempo da minha prostituição. Não tem vergonha do filho, mas tem vergonha, né? Daquela situação, não é isso? Tem vergonha. Mas se alguém me perguntar: rapaz, essa pessoa que anda com você, não, isso aqui foi uma alma que eu ganhei para Jesus. Desse aí você não se envergonha. Por quê? Porque os frutos das obras da carne, além de ser passageiros, eles envergonham o homem. Mas os frutos das obras do Espírito, eles são eternos, e a gente tem honra e glória em poder falar dessas obras, desses frutos. E ele, para concluir, ele diz no verso 22 de novo: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. No final do capítulo aqui ele conclui dizendo que o salário, o que é o salário, irmão? O salário não é um favor que o empregador deve ao empregado, não. O salário é uma dívida que o empregador deve ao empregado, não é isso? Se você trabalha para alguém, quando chega no final do mês você receber seu salário, é um favor que seu patrão está fazendo para você? Não, ele está lhe pagando uma dívida que ele lhe deve. O salário é uma dívida. Por isso ele está dizendo aqui que o salário para quem peca é o quê? É a morte, a condenação. Ou seja, o que Deus, preste atenção nisso aqui que eu vou falar, é forte, viu? O salário do pecado é a morte. Vamos dizer assim, para ficar bem forte, o que Deus está devendo, Deus está devendo uma dívida aos pecadores. Deus está devendo. E a dívida que Deus está devendo aos pecadores é o quê? A morte, condenar eles, as obras pecaminosas dele. Eles estão acumulando uma dívida que eles vão ter que receber. No que eles pecam, eles têm que receber o salário deles. É inevitável. É inevitável. E Deus vai dar esse salário a eles, que é lançá-los no inferno. Inevitavelmente, obrigatoriamente. Não tem como. Está dizendo, não tem como. Você trabalhou, meu filho, você tem um direito de receber. Não tem como. Se seu patrão não quiser lhe pagar, você vai na justiça. Eu não quero saber. Causa trabalhista não se perde. Se é causa trabalhista, meu irmão, pode entrar na justiça que você recebe, não tem nem conversa. Trabalhou, é justo, é correto receber? Pode ir lá que você recebe. Por quê? Porque é dívida. Do mesmo jeito é para o pecador. Você continuar no pecado, irmão, se você continuar no pecado, o teu salário vai ser a morte. Não tem como evitar isso. É uma dívida. Eu sempre gosto de dizer que é Deus que está devendo, que é para ficar mais forte, sabe? Deus está devendo algo ao pecador, ela joga ele no inferno, e Deus vai pagar essa dívida. Mas o dom gratuito de Deus, algo que Deus vai dar de graça, não por salário, porque ninguém merece, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por meio de Jesus Cristo o nosso Senhor, Ele vai dar para aqueles que Ele resgatou, aqueles que estão lhe obedecendo, que estão fazendo sua vontade. Então, meus amados, preste bem atenção para a gente concluir. Nós vimos aqui no princípio da mensagem que nós éramos do mundo, vivíamos entregues aos prazeres do mundo, satisfazendo as vontades da carne, e isso sem nem se dar conta que aquilo era errado, estava pecando contra Deus. Depois que você conheceu a palavra, aí você se percebeu, se deu conta que você estava pecando, de modo que você continuou pecando, mas não com aquele prazer que você sentia antes, mas agora com tristeza, com pesar no coração. Porém, é necessário que esse pecado seja abandonado, porque Deus não vai te absolver no dia do julgamento com pena de você, porque Deus não tem pena de ninguém. Esse sentimento de pena é sentimento humano. Por exemplo, quando a gente sabe de um cara que rouba muito, e a gente chega lá e vê a população quebrando ele de pau e de pedra, o que é que a gente sente? Pena. Sente ou não sente? Sente. Se nós pudéssemos tirar o cara dali e salvar, a gente salvaria. Deus não é assim. O homem está pecando a vida toda, mesmo sabendo que está pecando. No dia do julgamento, está pecando, está triste porque está pecando, está entristecido porque está pecando, sabe que está pecado, peca, mas tem essa angustia, mas continua, entregue ao pecado, deliberadamente. Então no dia do julgamento Deus não vai ter pena, Deus vai agir com justiça, Ele vai condenar. Então por isso Ele diz, amado, que é necessário que você abandone o pecado, que é necessário, é preciso que você deixe de entregar os seus membros
para servir às vontades da carne, e passa a entregar os seus membros agora para servir à vontade de Deus. Porque ele diz que é quando eu entrego os meus membros para servir à vontade de Deus, que eu estou me santificando. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas se mesmo conhecendo o pecado e sabendo que é pecado e continua no pecado, você se torna ainda mais pecador do que as pessoas que estão lá fora. O juízo sobre você vai ser ainda mais duro do que aqueles que não conhecem. Então, meus amados, já basta o tempo que a gente viveu na depravação, já basta o tempo que a gente viveu no mundo, já basta. Agora vamos viver para Deus. O tempo que nos resta na carne hoje, vamos viver para a glória de Deus. Vamos servir a Deus com nossos membros, nosso corpo. Vamos emprestar nossos pés e nossas mãos e nossa boca ao grupo de evangelismo para andar nas ruas falando de Jesus. Vamos usar os nossos recursos, que outrora a gente se embriagava, bebia, se prostituía nos motéis, nas noitadas, uísque, cachaças, logo mais, para se exibir, para se amostrar. Vamos usar os nossos recursos, claro, além de sustentar a nossa família, vamos usar nossos recursos, amados, para ajudar a obra missionária, para ajudar os irmãos necessitados. Vamos usar a nossa boca, que tanto contou mentira, para anunciar agora a verdade. Vamos usar nossas mãos, que tanto tirou vidas, para agora, que tanto derrubou vidas, para agora ajudar a levantar vidas. Mas se a gente ficar naquela, não, tá bom, eu sou um cristão, aí vai só para o culto na quarta, na sexta, no domingo, e não faz mais nada além disso. É importante demais a gente estar no culto, vir cultuar, celebrar, unirmos com os irmãos. Mas a nossa vida não está aqui, a nossa vida está lá fora. Aqui é um momento, uma reunião, um culto, onde a gente vem para aprender, para cultuar. Mas o nosso convívio, a nossa vida está lá fora. Trabalho, faculdade, colégio, família, filhos, marido, esposa, pais, relacionamentos, amizades, empreendimentos, negócios, está tudo lá fora. E aqui eu venho para aprender, e lá eu vou para executar. Se eu ouvir hoje Deus dizer que eu tenho que pegar os meus membros agora e não deixar mais o pecado dominar, reinar sobre meu corpo, mas agora pegar os meus membros e servir a Deus, então eu vou sair daqui para fazer isso. Vou sair daqui já fazendo isso. Senhor, eu vou entregar meus membros agora para te servir. Meus olhos agora serão santos. Minhas mãos, meus pés me guiarão a fazer coisas boas agora. Minha boca agora será santa. Meus ouvidos agora serão santos. Então, se entregar, irmão, à vontade de Deus. Servir. A luta vai continuar, o combate vai continuar, os conflitos entre a carne e o espírito vai continuar, mas não deixe o pecado reinar sobre você. Eu me lembrei da história dos mártires. Uma jovem bela, onde uma autoridade queria tirar a castidade dela, a virgindade, e ela era cristã. Isso há muitos anos, lá pelo 2º século, 3º século, aliás, 1º, 2º século, por aí. E havia uma perseguição muito grande contra os cristãos ali dentro do Império Romano. E aquela moça foi levada ao governador. Houveram 2 casos. Sexta-feira eu falei de um, e esse aqui eu não falei ainda. Pelo menos 2 casos como esse. E aquela moça, ela se recusou a deitar com o governador. Era muito bonito, uma mulher muito nova, muito bonita.
O governador queria ela e ela não foi cristã. E como sentença, porque eles decapitavam, matavam as pessoas de forma bárbara. Falei alguns tipos de morte aqui sexta-feira, coisa terrível. Como sentença, que foi que aquele governador fez, aquele comandante ali? Ele pegou aquela moça, aquela jovem, e enviou ela para um bordel, para lá os homens abusar dela. E ali, quando um cristão, lá na história lá diz o nome dos dois, mas eu esqueci. Ali, quando um irmão soube disso, ele se vestiu com a roupa que os soldados usavam, e entrou dentro daquela bordel e procurou por aquela mulher. E todo mundo achava que ele queria deitar com ela. E quando disseram, ela está ali, ele entrou com ela no quarto e disse: olha, você não pode ficar aqui. Sou eu, o irmão fulano e tal, pronto. Aí ele foi e pegou aquela roupa de soldado, botou nela, e ela saiu de lá. E quando ele ficou lá dentro do quarto, quando os homens chegaram para deitar com aquela menina, ao abrir a porta estava lá aquele irmão. Olha que obra tremenda que esse homem fez, emprestando os membros dele para servir a Deus, para resgatar aquela irmã. Aí quando abriram o quarto, estava lá o irmão. Cadê a menina? Não está aqui não. Paz, souberam pegar a história, né? Pegaram ele e levaram na presença para ser julgado e para ser morto. O decreto era isso. Quando a menina soube que ele resgatou, que ele estava lá para ser julgado e ia morrer, ela correu e foi lá. E ela disse: não, coloca a culpa em mim, a culpa é minha. E foi o que aconteceu? O governador mandou decapitar os dois ali diante dele. Morreu todos os dois decapitados. Mas o que é que eu contei essa história? Aquela menina bastava ter deitado com o governador. Muitas mulheres queriam isso. Ele tinha dinheiro. Poxa vida, agora você, mulher do governador, ele vai me dar dinheiro. Mas não, ela preferiu honrar Cristo com seus membros. E aquele irmão arriscando sua própria vida para resgatar ela dali. E depois os dois foram decapitados, mas morreram emprestando os seus membros para servir a Deus. Nós não vamos precisar chegar a esse extremo. Nós vamos servir a Deus com nossos membros no nosso dia a dia, meus irmãos. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos ficar de pé.